Capítulo 4. A maioria dos pintores pegam uma tela para fazer um esboço geral primeiro, do que eles têm em mente, e então começam a pintar, trabalhando a imagem por cima de toda a tela, e não apenas um canto de cada vez. Parece um caminho lógico a seguir. Mas, com a pintura mágica, funciona de forma bastante diferente. E quando isso é uma pintura mágica imaginária, como a minha é, bem, ela funciona de forma diferente uma vez mais. Molho o papel imaginado, um pequeno pedaço de cada vez. Então vejo na minha mente como as cores e formas aparecem, tentando colocá-las em palavras. Depois passo para a próxima sessão. A sessão a que chegamos agora é lançada na sombra profunda, e parece que é uma nuvem que passa sobre o sol. Mas não há mal nenhum nisso. Tem que haver equilíbrio para que a vida continue, e para alcançar o equilíbrio, o escuro é tão necessário quanto a luz. Um mal tão necessário como a tristeza, tão necessário como a boa alegria. Na religião, para ter o conceito de Deus, precisamos do diabo em toda a sua glória terrível. Para ter o branco, precisamos de preto. Atingir o equilíbrio perfeito é a única parte difícil e, às vezes, pode ser extremamente cansativo conseguir. Pense, no entanto, como seria impossivelmente desgastante ter alegria e sol todos os dias de nossas vidas. Assim, a experiência de uma mancha escura, na verdade, não é uma coisa ruim de todo. Ela equilibra. De qualquer forma, eu não tenho nenhuma intenção de me prolongar muito tempo sobre esta específica área escura na minha pintura mágica. Eu não estou planejando olhar através das nuvens e analisar tudo como uma psiquiatra faria. É importante, porém, ver algumas delas, a fim de dar continuidade à história. E para explicar, em primeira instância, como cheguei a viver com os Rampa. Isso remonta à minha primeira infância, quando o primeiro sinal foi dado de que uma grande mudança ocorreria na minha vida. Isso deve ter tido um impacto emocional, porque lembro-me disso vividamente, de todos os detalhes. Eu posso recapitular esse dia, mesmo a conversa e as roupas das pessoas envolvidas. Não posso dizer que pensei nisso todos os dias posteriores de minha vida, porque eu não fiz isto. Mas estava lá no meu subconsciente. E, ocasionalmente, ao longo dos anos, surgia na consciência. Eu tinha uma tia-avó, a irmã de minha avó materna, que tinha visões. De acordo com o meu avô escocês, com os pés no chão, sensato, como a maioria dos vitorianos eram, ela era desequilibrada, não muito boa da cabeça. E ele era um doutor. Logo, deveria saber. Ele não tinha uma boa opinião da família de sua esposa. Eram bastante sobrenaturais para o seu gosto. Na verdade, tia Jeane, embora fosse uma solteirona, era doce e agradável, suave e bonita. Mas tinha um certo hábito, de vez em quando,
de sair com coisas que sentia estarem para acontecer. E quase sempre elas se realizavam. Minha mãe, secretamente, era completamente fascinada com esta capacidade de tia Jeane e subrepeticiamente fazia perguntas a ela. Pedia-lhe para ler sua mão e, seguidamente, diria depois: é claro que é tudo bobagem. Enquanto levava isso muito a sério. Minha mãe oscilava entre seu pai prático e sua mãe artística, espiritualista, mas na sua superfície coadjuvando-se ao seu pai. Eu me lembro bem claramente, embora deva ser mais de 70 anos atrás. Tia Jeane convidando-nos para tomar chá neste dia em particular, em sua pequena e organizada casa, em Harrogate. Havia minha mãe, meu irmão, eu e algumas outras pessoas adultas. Não tenho a certeza de quem eram, mas eram um tipo de estudiosos e eram um pouco intimidantes para uma criança. A casa tinha cheiro de lavanda e chá chinês. Se uma casa pode ter cheiro disso. Chá chinês era tão leve, mas essa era a minha impressão. A empregada, em seu vestido preto e avental branco frisado, com um boné branco com babados em sua cabeça, rodava com o chá em um carrinho coberto por um pano de renda pesado. Em seguida ela voltou com uma bancada de mogno, com 4 níveis, e cada um com um prato de bolinhos comprados, que colocava perto da minha tia-avó, antes de retirá-los. Tínhamos bolos caseiros em casa. Só que estes pareciam bastante especiais, com seu glacê colorido e formas intrincadas. Os copos eram tão cristalinos que você podia ver através deles, mas me deram um copo com leite. Os adultos estavam discutindo o filme As Minas do Rei Salomão, estrelado por Paul Robeson, que estava atualmente passando em Harrogate. Quando de repente tia Jeane se virou para minha mãe e disse: minha querida, John estará lá para cuidar de você. Ele vai cuidar de você quando você for uma senhora muito velha. John era meu irmão, e ele aparentava manejar minha mãe melhor do que já pude. Oh, bem, isso é excelente. Mas o que sobre Sheila? Minha mãe respondeu, um pouco surpreendida. Esperava-se que as filhas estariam mais inclinadas a cuidar mães com idade que os filhos. Minha tia-avó olhou-me de um jeito vago. Sheila? Oh, ela não vai estar lá. Ela acenou para que eu fosse até sua cadeira e sentasse no banquinho ao seu lado. E sendo o foco da atenção, parecia em minha mente que o inferno deveria ser assim. No entanto, atravessei a sala e sentei-me ao lado dela. Ela pegou seu pingente de ouro, que pendia em uma fita de seda lilás em volta de seu pescoço, e o ajustou em uma linha reta à frente de seu delicado nariz. Então, tomando minhas mãos nas dela, virou as palmas para cima. Isso é certo, repetiu ela, enquanto olhava para minhas mãos. Ela não vai estar lá.
Depois, é claro, eu estava proibida de acreditar em qualquer coisa que dissesse tia Jeane, que era um disparate total e absoluto. Mas eu nunca esqueci. Eu olhava as minhas mãos e, quando tive algum conhecimento de qual linha queria dizer o quê, não pude deixar de notar que a minha linha da vida da mão esquerda era cortada em 3 distintamente. Eu ia ter uma morte romântica cedo? Mas não poderia ser isso. A linha da vida na mão direita estava completa e ininterrupta, estendendo-se à direita em torno do polegar. Mais tarde comprei um livro sobre quiromancia e fingi ler as mãos das meninas na escola para realmente ter um motivo para olhar as suas linhas da vida. Mas eu nunca vi outra igual à minha, apesar de que deve haver grande quantidade de gente com uma semelhante configuração. Só aconteceu de nunca mais me deparar com uma. Mas decidi que a previsão de tia Jeane de que eu não estaria lá e o fato da linha da vida quebrada eram amarrados de alguma forma. De modo que, mesmo se eu não estivesse morta, estaria em algum lugar diferente do de minha família. A questão toda é que sempre soube que eu iria, em algum momento, fazer uma grande mudança, e não estaria lá. E do jeito que aconteceu, foi assim. Meu horóscopo tinha sido feito e explicado para mim todos os prós e contras, todas as possibilidades, os limites em que eu seria capaz de atuar. Um horóscopo é uma coisa assaz fascinante e, se explicado corretamente, pode ser muito útil. Não era difícil de ver, mesmo sem o horóscopo, que as coisas não eram excessivamente brilhantes em minha vida, naquele momento. Foi explicado que eu estava em uma encruzilhada, mas estava confusa e insegura de qual caminho a seguir. Poderia continuar no mesmo caminho e sofrer distúrbios nervosos, frustração e desastre no sentido de confinamento provável. Ou poderia tomar um caminho completamente diferente e ser criticada e rejeitada pela família e amigos. Assemelhava-se como uma escolha entre o diabo e o mar azul profundo. Mas, na verdade, uma vez que eu tivesse resolvido o dilema, não seria. Eu me lembrei do sonho vívido que tive em que Chester estava falando comigo. E me lembrei do primeiro encontro com Chen. Gradualmente, o conhecimento tornou-se claro para mim que eu já estava no caminho que levava a uma mudança. E me tornei consciente de que essa escolha poderia levar a um maior progresso espiritual do que jamais esperaria, de outro modo, alcançar nesta vida. A opinião dos outros não tem nenhuma grande importância no esquema real das coisas. Meus filhos? Seja qual fosse o caminho que eu devesse seguir, ficaria separada deles. John tinha levado as crianças até a casa de seus pais, no interior, e passou o fim de semana lá, ele mesmo. Nós pensamos que umas férias no campo seria agradável para eles, e bom para os avós também, com um tempo a sós com seus netos. Bem, não realmente sozinhos, porque tinham encontrado uma babá, mas era tão sozinhos
como eles jamais seriam com eles, pelo menos enquanto eles fossem pequenos. Foi uma noite de segunda-feira. Eu me lembro. John deve ter ido direto para o escritório quando chegou de volta a Londres, naquela manhã. Eu não tinha o visto desde a sexta-feira anterior. Estava sentada na sala de leitura quando o ouvi entrando e imaginei-o removendo seu chapéu, endireitando a gravata e alisando o cabelo no salão do espelho. Em seguida, ouvi seu pisar no piso do hall polido. Ele estava na sala. Olá, querida. Você gostaria de um copo de xerez? Ele se abaixou e beijou o topo da minha cabeça casualmente, enquanto falava. Pobre homem. Provavelmente teve um dia cansativo. Não deveria ter saltado sobre ele como fiz. Mas fiz antes que eu pensasse. Não, obrigado, John. Não estou bebendo. Estou indo embora por um tempo. Oh, sim. Desculpe. Esqueci. O quê? Ele cruzou para o armário de canto para pegar um copo. O que você disse? Você está indo embora? Onde você vai? Ele estava se servindo de um Scotch forte. Preciso de uma mudança, eu acho. Vou passar um tempinho com os Rampa. Você sabe, em seu novo apartamento. É bem perto daqui e há muito espaço. Não me sinto bem, quero melhorar. Silêncio. Silêncio chocado. Então ele disse: Você quer ficar com eles para quê? Por que você não vai para os seus pais? Não, John. Não seja bobo. Essa é a última coisa que faria. E não quero que eles saibam onde estou. Eles só viriam indagar. Ele estava sentado em sua cadeira à minha frente. Pegou sua cigarreira e isqueiro. Você é tão estranha, Sheila. É difícil entendê-la. Mordi o lábio. Sim, sabia que eu era estranha. Especialmente para seus padrões. Talvez esse tenha sido o problema. Eu sei. Sei que é duro para você. Mas, John, você cuidará dos nossos filhos, cuidará deles. Vai, não vai? Claro, mas você não precisa ficar tão agitada. Quando você está indo? Eu pensei em ir esta noite. Você sabe. Fazê-lo. Melhor cedo do que tarde. Ele balançou a cabeça. Se é isso que você quer. Pegou o copo e olhou para ele por um momento. Se é isso que você realmente quer? Sim, é isso que eu quero. É estranho como grandes movimentos da vida, por vezes, ocorrem tão rápido. Apenas algumas palavras, apenas alguns minutos, e tudo muda. Mas era assim que era. E foi assim, em primeira instância, que vim morar com os Rampa. Não era para ser permanente, mas sucedeu que passaram-se mais de 20 anos. E em torno desse período, quando fui morar com eles, o livro ficou temporariamente parado. Chen estava sendo desafiado por pessoas que se acreditavam especialistas em seu país e crenças. Ele estava encontrando dificuldades porque essas pessoas pareciam estar dispostas a não gostar dele. Ele foi chamado a justificar-se, mas os pensamentos de seus adversários e os atuais desgostos
que demonstravam a ele, tornava mais difícil lidar com eles. Embora ele não tivesse o desejo de escrever um livro, desde que o estivesse, de fato, a fazê-lo, estava totalmente preparado para compartilhar seu conhecimento livremente. Durante todo o tempo que o conheci, sempre foi o seu desejo de levar o conhecimento esotérico para fora dos reinos dos esotéricos ou escolhidos e torná-lo disponível para quem estava interessado em aprender. Não era um conhecimento que pertencia a algum clube ou grupo de elite de intelectuais. Era um conhecimento básico, vital para qualquer um, e seu estilo de escrever era para todos. A crítica e a descrença que enfrentou o feriu profundamente, e fê-lo cauteloso, e parecer solitário. O fez se isolar como pessoas sensíveis fariam, para se proteger. O resultado do negócio com os especialistas, no entanto, foi que eles eram completamente incapazes de concordar uns com os outros. E o editor, confundido, decidiu ignorá-los, que foi um movimento muito sábio da sua parte. Durante o tempo em que vivemos no primeiro apartamento juntos, havia 2 acontecimentos importantes. O primeiro era que a terceira visão foi finalmente publicado no idioma inglês. Foi um sucesso da noite para o dia e superou os sonhos de Cecil Banks e da editora também. Em pouco tempo, países em todo o mundo estavam buscando os direitos de tradução. Praticamente todos os países europeus, Argentina, Japão, Índia e, claro, outros países que falam inglês, como Canadá, África do Sul, Austrália e Estados Unidos. Sua publicação mudou nossas vidas de forma dramática. O segundo evento que ocorreu foi o nascimento do meu terceiro filho. E tenho que admitir que estava tão ocupada comigo mesma que a publicação do livro ficou em segundo plano na minha mente. Pouco tempo depois de deixar John e ir viver com os Rampa, fui uma tarde para ver a minha costureira, Madame D. Eu tinha um casaco na ordem de pedidos e, pensando que dificilmente precisaria dele, minha intenção era de cancelar a ordem. Mas pagar por qualquer trabalho que tivesse sido feito. Ela estava estranha e extremamente brilhante e encantadora. Demasiado faladora, inquieta. Deduzi que ela devia ter sabido que eu tinha saído de casa e ficou constrangida. Mas, mesmo assim, chegamos a um acordo amigável e despedi-me dela um pouco triste, tenho que dizer. Não iria precisar de roupas bonitas por algum tempo, por vir. Se alguma vez eu precisei. Mas, por outro lado, eu gostava de Madame D. Depois de sair de lá, decidi entrar em Benedict, na esquina da Bond Street. Um pequeno lugar aprazível, com teto baixo e elegante, onde serviam xícaras grandes de cappuccino, acompanhadas por pratos de madeira cobertos com uma folha de figueira. E sobre a folha de figueira descansavam quitutes tentadores de morder. Era um lugar frequentado por consumidores inteligentes e era feito para agradá-los. Eu tinha acabado e estava me preparando para sair,
quando avistei duas mulheres que eu conhecia a entrar no lugar. Elas estavam ocupadas conversando e não me viram, mas se sentaram perto de onde eu estava, de costas para mim. Realmente não queria que me reconhecessem, e hesitei antes de me levantar para sair. Elas ainda estavam conversando. Roberta era um tipo de líder. Era esse tipo de pessoa. E ela tinha esse tipo de voz alta, de locutora. Minha querida, você ouviu falar de Sheila? Não? Isso ia ser interessante. Eu fiquei parada. Ela fez uma pausa e eu imaginei a outra. Jane, sacudindo a cabeça. Roberta continuou. Devagar. A voz supercarregada. O tipo de voz que você usa quando você tem notícias suculentas para dar. Um furo de imprensa. Bem, e soube isso de Cordélia. Por isso deve ser verdade. Ela fez uma pausa novamente para efeito ainda maior. Ela deixou John. Meu Deus, não! Realmente extraordinário. Será que ela fugiu com o Dave? O jovem que estava sempre em volta dela à noitinha? Jane estava incrédula, mas toda fascinada mesmo. Não, não, minha querida. Muito pior do que isso. Muito pior. Você nunca vai acreditar. Você realmente não vai. Outra pausa grave. Ela foi embora com algum tipo de yogi, ou algo assim. Ele escreveu um livro, aparentemente. Bom Deus! Incrível! Um yogi? Um desses nativos que se sentam despidos? Pobre John. Ela deve ter ficado completamente louca. Deve ser a gravidez. Ela está quase ganhando, não? Sim, mas então, você sabe. John só casou com ela no rebote, depois daquele romance com a filha do bispo. Você sabe, Sally, disse Roberta com autoridade. Você lembra? A velha Ma Rose estava realmente dilacerada quando ela rompeu o namoro com ele. A igreja e todos, até na rua, estavam sobre ela por uma nora. Ela nunca aprovaria Sheila, você sabe. Claro, ela era apenas uma criança quando casou com ele. Não sabia coisa alguma. E provavelmente ainda não sabe. Veio com essa? Cordélia vai jantar fora por semanas com isso. Ela é tão esperta para escolher as companhias. As duas riram. E as crianças? Perguntou Jane. Oh, me disseram que estão no interior com Ma Rose. Ela tem uma babá sensata lá. Eles vão estar muito melhor. Sheila arruinou-os. Não tem uma pista sobre disciplina. Pobre menina. Eles provavelmente vão prendê-la em um desses asilos quando ela voltar. É a única coisa a fazer com esse tipo de caso. Nesse ponto, a garçonete esbarrou em sua mesa e começou a fazer o pedido. Levantei-me e virei-me para sair do lugar, e fui passando por elas. Deliberadamente, parei ao lado da mesa delas. Roberta, Jane,
É tão bom vê-las. Pensei que vocês estariam no interior com todos os outros. Concedi o meu melhor e mais encantador sorriso para cima delas. Roberta olhou para mim, as sobrancelhas arqueadas e seu nariz aquilino, longo, dando espasmos, ligeiramente, fazendo-a parecer mais do que nunca com um bem-criado cavalo de raça. Minha querida, ela demorou. Quanta satisfação! Nós estávamos justamente dizendo que não víamos você por absolutamente séculos. Não foi, Jane? Absolutamente séculos. Jane estava ocupada com suas luvas, mal olhando para mim. Em seguimento, ela olhou para cima e disse: Oh, sim, isso mesmo. Não a vimos há séculos. Absolutamente séculos. Ela deu o que passou por um sorriso, olhando para mim através do seu véu, com seus olhinhos pequenos. Eu quase senti pena dela. Menina pobre. Paupérrima garota. Era risível. E como estão as crianças, querida? Continuou ela, recuperando-se um pouco. Tanto quanto sei, muito bem, eu disse a ela. Babás sensíveis e sogras sabem como cuidá-las, não é? Mas, por acaso, Roberta, você está um pouco errada, sabe? A palavra não é iogue, é lama, com um L para distingui-lo. Você sabe, da criatura de pescoço comprido que vagueia pelos Andes, ou em algum lugar. O quê? Você não sabe o que é um lama? Minha querida, você devia ler o livro. Se chama A Terceira Visão. Todo mundo está lendo. Agora eu realmente preciso voar. Adorável ver vocês duas. Eu fui para a porta sem olhar para trás. Subi a Bond Street para pegar um ônibus para casa. E embora sentisse que tinha ganhado a rodada, haveria dezenas de outras que eu provavelmente nunca sequer conheceria. Então, o que isso importava? Todos podiam ir para o inferno. Todos com quem me importei. E boa viagem. Todavia, eu me senti um pouco agitada e fora do prumo. Não muito sadia de alguma forma. Elas realmente eram incrivelmente horríveis, aquelas duas mulheres. Eu detestava a ambas naquele momento, muito sinceramente. Enquanto me sentava no ônibus, comecei a desejar que eu tivesse tomado um táxi. O ônibus dava tantos solavancos, era tão lento, parecia que toda a Oxford Street estava bloqueada com o tráfego. Comecei a ter certeza de que o bebê era iminente. Eu honradamente estava sentindo. Era para eu estar indo para um hospital para o parto, mas não estava ansiosa por isso. Eu nunca tinha estado em um hospital antes. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu quarto e deitei-me na cama. Não demorou muito para que Raabe aparecesse na porta com uma xícara de chá. Eles devem ter percebido que algo estava errado. Você está bem? Perguntou ela. Eu não sei. Tenho a sensação de que o bebê está a caminho. Podemos
Ir para o médico? Eu vou chamar Chen para entrar e olhar você. Mas vamos contatar um médico imediatamente, se quiser. Pode não haver tempo de chegar ao hospital. Ela era enfermeira e ele um médico. Logo estavam calmos. Constituíam-se experientes. Chen chegou e olhou para mim. Nisso ele colocou as mãos com as palmas das mãos sobre meus olhos e os dedos abertos sobre a minha cabeça. Disse-me para relaxar, e eu senti uma paz indescritível, e a calma inundou minha mente. Foi como se não houvesse preocupações. Passou-se como se, a mim, tivesse sido dado algum dom maravilhoso que me permitisse ver acima e além, para fugir da dor e dos limites da carne. Senti-me livre e feliz. Deu-se nesse estado de espírito que o meu terceiro filho, um menino, nasceu, não muito tempo depois. E não posso me lembrar de nada difícil sobre isso. Raabe entrou em contato com um médico e uma parteira, mas a última não chegou até depois do nascimento, e o médico apareceu algumas horas mais tarde. Chen foi quem trouxe a criança ao mundo, que o lavou e o envolveu em roupas quentes. Quando me virei e ouvi a criança completar o seu primeiro choro, vi nitidamente um brilho dourado em torno da cabeça de Chen. Essa foi a primeira e única vez que eu vi durante todos esses anos que o conheci. E tomei isso pelo fato de que eu estava em um estado alterado e seria capaz de ver o que normalmente não veria. Para meu entendimento, era uma auréola, ou uma força maior possuída por entidades avançadas, e não a mesma coisa que a aura, que nós todos possuímos e é composta por linhas de força, como um ímã tem em torno de si, mas de diferentes cores, mais cores do que somos capazes de ver, a menos que sejamos clarividentes. O que eu vi naquele dia foi o que se poderia chamar de halo. Curiosamente, ou talvez não tão curiosamente, o meu segundo filho, enquanto se assemelhava fisicamente a John, fora dotado de uma visão e consciência excepcionais. E seu estilo de vida, hoje, é aquele ao qual eu aspirava. Mas nunca alcancei. Estou convencida de que os primeiros momentos de vida são vitais para o desenvolvimento de um indivíduo e, de alguma forma, definem um padrão para a vida em frente, como uma marca indelével incrustada no seu projeto de vida. Era um dia frio e sombrio de inverno, já no final da tarde, no tempo de tornar a acender as luzes e puxar as cortinas, quando John chegou para sua terceira visita. Ele veio sem aviso prévio e encontrou-me em repouso, com o bebê de 3 semanas de idade, a quem havia decidido dar o nome de Kanda, em seu berço ao lado da minha cama. Ele deu uma olhada rápida no bebê, em que a beleza verdadeira da idade está nos olhos de quem vê, e em seguida tirou o casaco Crombie preto, casualmente jogando-o em todo o pé da minha cama. Fiquei em repouso, a minha cabeça no travesseiro grande e quadrado, quando ouvi. Ele tomou a grande poltrona
que parecia acomodá-lo bem. Ela era coberta de veludo vermelho escuro, do tipo que nunca, jamais se desgasta. E deve ter estado em cadeiras por anos. Ela deve ter tido dezenas de pessoas sentadas nela. Mantinha um cheiro desagradável de desmaiar, de tabaco e charutos, eu diria. Tinha aquele cheiro de um certo tipo de bem de família, sólido, inabalável. O tipo de família que também passa por anos e anos, assim como a cadeira, indestrutível. Convinha a meu marido. Levantei-me e cruzei para a janela, a fechar as cortinas para a noite. Cliquei o interruptor da pequena lâmpada ao lado da minha cama, esperando não perturbar o bebê. Nós não dissemos nada. Como retomei minha posição de repouso, John tirou sua cigarreira de prata e me ofereceu. Não. Obrigada, John. Éramos sempre polidos, mas sua incapacidade de lembrar do meu não fumar ou beber quando grávida ou a amamentar era irritante. Continuei a observá-lo, enquanto acendia o cigarro. Tão complacente, tão privilegiado, tão bem vestido e composto. Eu sabia que nunca poderia voltar para ele. Sabia que sua vida não era para mim. Sufocava-me. E ele, por sua vez, devia ter sentido incômodo imenso por minha causa, embora raramente o demonstrasse. Foi soberbamente contido. Eventualmente ele falou: Querida, você tem alguma ideia do que você quer fazer? Acho que temos de tomar alguma decisão sobre a criança para alguma coisa. Nani é maravilhosa. As crianças adoram-na. Nunca estiveram melhor. Ela adora ter um bebê para cuidar. É mais fácil para você. Não acho que você está bem o suficiente para cuidar dele. Você tem que pensar em si mesma, sabe? Você tem que tomar cuidado para não exagerar. Eu não sei o que você quer dizer. Eu não estou doente nem nada. Estava na defensiva. Você tem um cinzeiro? Ele estava me tratando com cautela. Olha, John, eu vou ter que pensar nisso. Sei que é duro para você. Sei que você me acha difícil. Estava desesperadamente tentando ser razoável. Mas, para tomar uma decisão desse tipo, imediatamente, se fazia impossível. Vou lhe telefonar amanhã. Eu preciso dormir com isso. Quando saiu, ele me beijou suavemente na testa. Ele nunca tinha me dito que me amava, e não há razão para supor que o fazia. Mas eu era a mãe de seus filhos. Tinha tomado conta deles e dele. E por isso ele era grato. No dia seguinte, lhe liguei e disse que não estava voltando. E que Kanda devia ser levado para o seio da família, onde iria crescer com os privilégios concedidos do seu nascimento. Eu não tinha ideia clara do meu próprio futuro, mas senti que não incluía dinheiro ou posição ou segurança mundana de qualquer tipo. Eu não tinha desejo por essas coisas mais. Alguma vez lamento essa decisão? Sim, tenho certeza de que de tempos em tempos
lamentei. Provavelmente mais vezes do que eu realmente lembre, porque a pessoa tende a bloquear lembranças as quais acha desagradáveis. Às vezes, me sentia incapaz de gerir o caminho que eu havia escolhido. Mas, no final do dia, em outras palavras, agora, não tenho arrependimentos. Fiquei no curso e acho que eu aprendi com ele. Na minha opinião, o que aprendemos na vida é o que levamos de volta ao nosso ser superior, quando deixamos o corpo físico na morte. Assim, em última instância, é isso que conta, é isso que está em questão. Quando as pessoas leem um livro que as impressiona, muitas vezes se sentem à vontade de escrever ao autor. Chen recebeu muitas cartas de uma grande variedade de leitores. Leu todas elas. Foram encaminhadas a partir dos editores e chegavam normalmente com uma faixa elástica em torno delas, porque havia um monte. Metodicamente, abria os envelopes cortando com um estilete e examinando a caligrafia. Enquanto lia as cartas, ele as colocava em pilhas. Umas exigiam apenas um breve reconhecimento. Outras exigiam pensar e dar uma resposta detalhada. Outras perguntavam e não precisavam de resposta. Obviamente, ele preferia as últimas. Foi uma pesada carga de trabalho, e por um tempo ele fez isso praticamente sozinho. Isto é, fora Raabe, que endereçava os envelopes, dobrava as cartas e as postava. Até Kanda ir morar com seu pai e irmãos, não me envolvi com as cartas. E eu, enfim, estava tão solta em seguida que estava agradecida de ter algo para fazer. De certa forma, isso cresceu em mim, gradualmente, ao longo de muitos anos. E como Chen tinha que escrever mais livros, bem como prosseguir a sua pesquisa, caiu-me assumir um papel grande de lidar com a correspondência dos fãs. Ele sempre abriu as cartas, lia ou as sondava de acordo com sua importância e necessidade, e em seguida entregava-as para mim. E discutíamos sua resposta. Às vezes ele ditaria uma resposta e em outras ele simplesmente indicaria a essência ou dizia: "Você sabe o que dizer". Foi uma experiência interessante. Ter uma multidão de conhecidos que você nunca conheceu. Mas porque muitas vezes escreviam bastante francamente de seus problemas e vidas, em geral, você chegava a conhecê-los completamente. Foi uma lição única na humanidade, e eu gostava e me beneficiava. Bem, aprendi a alentar das coisas de uma forma indireta de Chen. Quando ele respondia questões envolvendo assuntos relativos ao oculto e metafísicos. Eu vinha a respeitar os leitores que já estavam de posse de conhecimentos significativos, que eram profundamente espirituais e, diversas vezes, viviam vidas modestas. Fiquei fascinada com o número de pessoas que tiveram experiências espirituais, esotéricas, e estavam escrevendo. Não apenas para relatar suas experiências, mas também porque eles podiam não ter entendido-as totalmente.
Eu amei a gentileza e desapego de vários que escreveram. Amava e apreciava a compreensão de tantas pessoas inteligentes. Inevitavelmente, havia aqueles que nós rotulávamos como correio maluco. Mas havia surpreendentemente poucos desses. Talvez não estivessem mentalmente saudáveis e estivessem prontos para arar em alguma coisa fora do comum. Tratamos deles com tato, mas com finalidade. Se respondemos a todos. Ao contrário da crença popular, nunca fui uma estudante sentada aos pés de Chen, ingerindo conhecimentos esotéricos. Aprendi de uma maneira diferente e talvez mais completa. O que eu sei é o que, ao longo dos anos, eu absorvi dele. Não era o tipo de aprendizagem possuída, por exemplo, por acadêmicos que são ensinados com a ideia de que eles serão capazes de discutir o que sabem de forma acadêmica. O que aprendem e o que eles são capazes de discutir não necessariamente se torna uma parte deles. Pode muito bem permanecer apenas nas suas mentes conscientes. E nós somos apenas 1/10 conscientes. Por outro lado, a erudição a qual foi absorvida, ou que tenha sido arranhada sem querer através do contato com um adepto, não pode ser algo que se possa discutir de uma forma acadêmica, senão que é um conhecimento que se tornou profundamente arraigado dentro do seu subconsciente. Torna-se uma parte permanente do próprio conhecimento interior de alguém. Se você der uma olhada na palavra metafísica no dicionário, verá que ela é descrita como a ciência e as causas de todas as coisas existentes, a filosofia da mente como discernimento de qualquer assunto. E se você quer saber exatamente o que uma pessoa psíquica é, isso pode ser definido como aquele que está ciente de mundos multidimensionais, não apenas do nosso mundo de 3 dimensões. Alguém que pode ver e experimentar o que pessoas normais de 3 dimensões não podem. De modo igual, para tornar isso talvez um pouco mais claro, um ser humano normal, que é de 3 dimensões, pode ver e experimentar o que uma ameba, que é unidimensional, não pode. O conhecimento e a compreensão que eu ganhei durante os anos que passei com Chen poderiam ser descritos com estas 2 palavras: metafísico e psíquico. Quantidades de pessoas perguntavam sobre quejando as coisas, mas uma das principais questões estribava sobre o registro akáshico. O que é isso? Quem pode ver isso? O registro akáshico é o registro de tudo que já aconteceu, impressionado no éter. Muito semelhante aos impulsos de luz que são gravados em filme. No plano astral é possível ver o que você quer ver nessa gravação. Assim como agora podemos ver as coisas na internet. A internet, porém, é completamente diferente dos registros akáshicos, na medida em que consiste apenas em o que as pessoas
entraram a ver, não necessariamente a verdade dos fatos, enquanto que o registro acástico é um registro do que realmente ocorreu. E os registros acásticos de probabilidades podem talvez ser melhor explicados desta forma. Imagine um trem em um trilho que pode ser visto de cima, como visto de um balão ou em um aeroplano voando acima da ferrovia. A partir desse ponto de vista, é possível ver a pista em frente e pode-se ver que o trem está indo para um acidente, porque os pontos não estão corretamente colocados. Mas não é um fato definido até que aconteça, porque alguém pode vir em cima da hora e endireitar as linhas para que o trem passe por esse entroncamento potencialmente perigoso de pista e chegue no tempo em bom estado. Assim, o registro acástico de probabilidades é uma indicação só disso. Probabilidades. Seria errado ter a impressão de que os videntes se sentam ao redor e olham para o registro acástico como as pessoas se sentam em torno da televisão para assisti-la, muitas vezes sem pensar. Mesmo com a habilidade psíquica, se requer conhecimento e energia para chegar longe o suficiente no astral, para poder consultar o acástico, da maneira que Chen era capaz de fazer. Naquela época, no período em que a terceira visão foi publicado, havia inúmeras forças negativas ativamente tentando atrapalhar e causar irritações para ele. E Chen tinha que estar atento a tudo, a fim de combatê-las. O leitor já está ciente agora que ele estava focado apenas em ver a sua tarefa conectada com a aura humana concluída. Esse era o seu objetivo e propósito. Tudo o resto era secundário, e cada movimento que ele fez foi para esse objetivo. Sua vida foi conduzida como um jogo de xadrez, e seus movimentos foram feitos com cuidado e prudência. Ele considerava o seu trabalho de importância para a raça humana e, portanto, para o universo. Havia pouca gente capaz de fazê-lo. E ele pretendia permanecer vivo até que o trabalho fosse realizado. Sendo assim, ele precisava ser deixado inteiramente sozinho à noite. Pediram-me para nunca perturbá-lo, porque ele viajava muito, muito longe do corpo, no estado astral, ligado ao corpo físico, como todos nós, pelo cordão de prata. E uma súbita perturbação poderia trazê-lo de volta, tão abruptamente que poderia até mesmo causar-lhe a morte. Ou, na menor das hipóteses, uma forte dor de cabeça e náuseas. Naquela época, ele parecia branco e disforme na parte da manhã. E no lado da glândula pineal, ou na terceira visão, no centro da testa, estaria irritado, vermelho e aparentando dolorido. Gostávamos de saber se ele tinha obtido consultoria com outras pessoas no astral. Às vezes, ele falava sobre isso. Em outros momentos, ele permanecia em silêncio. E ninguém conhecia algo melhor do que interrogá-lo. Como um exemplo das forças negativas que acabei de mencionar, tivemos uma visita de 2 detetives da Scotland Yard.
durante o tempo em que vivemos no apartamento de Londres, juntos. Lembro-me nitidamente do dia porque Raabe havia saído para comprar um vestido. E nós tivemos discussões sobre onde ela deveria comprar. Ela acabou indo na Jagger, em Regent Street, e voltou para casa com um vestido azul encantador de tweed, que combinava com ela admiravelmente. Ela estava tentada a mostrar-nos, e ainda o estava usando quando Chen, que estava em seu lugar habitual perto da janela, de repente exclamou: "Ah, aqui estão eles finalmente." "Aqui estão quem?" perguntei, enquanto atravessava a sala para me juntar a ele na janela. "Você vê aqueles dois homens?" indicou um par de homens com chapéus Romberg, puxados bem para baixo sobre seus olhos, e vestindo capas de chuva idênticas, a caminhar junto, lado a lado. Raabe tinha chegado à janela. "Eles se parecem com a polícia", disse ela. Era um fato. Eles pareciam exatamente como os policiais de Polícia e Bandido dos filmes que nos animavam quando crianças. E eles tinham uma espécie de movimento mais de deslizar do que de caminhar. "Isso é apenas o que são, policiais", disse Chen. "Eu estive esperando por eles. Eles estão vindo aqui." Ele se levantou. "Vou colocar meu casaco em homenagem a eles. Polícia não gosta de algo diferente, especialmente quando se lida com estrangeiros." Ele estava fazendo pouco caso, como sempre fazia, mas mesmo assim se sabia como desagradáveis e difíceis estas situações eram para ele. É ruim o suficiente para uma pessoa não psíquica ser entrevistada por policiais, mas para uma psíquica devia ser muito terrível de ver dentro de suas mentes. Ele estava vestindo uma túnica cor de açafrão, confortável e colorida, feita por Raabe para quando foi fotografado para a publicidade do livro. Ele gostou da roupa e tomara para usá-la em casa em vez de seu traje. Mas agora ele iria mudar para seu paletó, para parecer mais convencional. Os dois homens desapareceram do nosso ponto de vista quando se aproximaram do prédio. Eu estava alarmada. Polícia significava problemas de algum tipo, mesmo que se seja tão inocente e puro como a neve. Ainda há um sentimento de alarme quando um policial chega à sua porta. Quando a campainha tocou, e eles realmente se anunciaram, como sendo da Scotland Yard, eu diria mais, foi uma experiência assustadora. Mas eles foram corteses. E depois de uma breve, sinistra visita, ficaram satisfeitos. Verificou-se que eles estavam investigando uma denúncia de que Chen estava administrando uma clínica sem registro. Não era verdade que uma criança tinha nascido neste lugar há bem pouco tempo? Quem foi o filho? Onde estava a mãe? Qual a explicação? Sinto muito, Sheila. São seus pais. Eles não gostam de mim. Eles vão criar problemas sempre que possível, me disse Chen. Eu estava mortificada. Senti-me responsável pela dificuldade que ele estava tendo em face disso. Mas não havia nada a ser feito.
Foi surpreendente para mim, então, como eu ainda não era plenamente consciente das habilidades de Chen, que ele sabia que a polícia estava vindo para a guerra. Ele riu. Não basta eu escrever sobre as coisas, você sabe, disse. Além dessa experiência, a vida em Londres estava começando a ser difícil. Chen tornou-se excepcionalmente conhecido e procurado para ser capaz de permanecer anônimo como ele queria e precisava ser. Ele decidiu que deveríamos mudar para um lugar mais calmo. E algum lugar onde talvez os impostos não fossem tão exorbitantes para os escritores como eram na Inglaterra. Havia poucas opções e finalmente decidimos nos mudar para a Irlanda, para Dublin. Isso acabou por ser uma boa escolha. Foi o início de um dos melhores períodos para o trabalho de Chen. Avançou com a pesquisa, continuou a escrever. A atmosfera e proximidade ao mar eram muito propícias para o trabalho psíquico. Nós respondemos um anúncio que foi breve e direto ao ponto. Flat mobiliado para alugar. Região central de Dublin. E ocupava um lugar sem ser visto. Esta foi a primeira de muitas mudanças ao longo dos vindouros 20 ou mais anos. E essas mudanças eram realmente uma das coisas mais prazerosas e agradáveis para todos nós. Inscreva-se no canal, por favor.